Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. É sempre muito bom estarmos juntos através desse canal aqui para compartilhar a palavra de Deus. E eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós temos conversado sobre o viver para Deus, que significa viver para os propósitos de Deus. Viver não mais focado nos seus próprios interesses, mas sim nos interesses do Pai, do reino de Deus. Aleluia! E não teria como deixar de falar sobre esta pessoa, sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Aleluia! Que foi prometido por Jesus antes de sua ascensão aos céus, o qual promessa esta cumprida em Atos 2. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Neste texto, neste capítulo, Jesus fala sobre a missão do Consolador. Olha que lindo! O Espírito Santo é o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo. Aqui fala sobre sua missão. E o versículo lido fala que ele é o Espírito da verdade, que guiaria o povo de Deus, que guiaria os seguidores de Cristo em toda a verdade. Em toda a verdade. Porque o Espírito Santo, segundo Jesus, não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido e ia anunciar aos discípulos o que haveria de vir. Então é sobre esse amigo que queremos conversar um pouco nesta manhã. O amigo de todas as horas, porque o Espírito Santo passou a habitar na vida de todo filho de Deus, na vida de todo aquele que creu em Jesus em seu coração, confessou com seus lábios, recebendo como seu Salvador, recebendo como o Senhor da sua vida, entendendo que na cruz do Calvário ele pagou o preço. Ele pagou o preço para a nossa redenção, para que nos reaproximemos do Criador, do nosso Criador, para manter um relacionamento com Ele. Então, não tem como nós vivermos para Deus, se não guiados por seu Espírito, isto é, pelo Espírito Santo. Não há como andar nas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela, se não guiados pelo Espírito Santo, se não contando com a ajuda dele em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que há muitas vozes no mundo,
Há muitas vozes. Há a voz da nossa própria consciência. Há vozes externas e muitas vozes. E essas vozes, elas podem nos tirar da rota de Deus. Ser guiado por essas vozes não é seguro. Não é seguro. Mas guiados por aquele que sabe tudo sobre Deus e tudo sobre nós, isso sim, é este o caminho que devemos trilhar. É com esta voz que nós devemos estar com os ouvidos bem aguçados, bem aguçados, sensíveis. E nós sabemos que isso só acontece por meio do relacionamento. Não podemos ignorar esse Deus que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele está em nós, mas nós podemos viver negligenciando sua presença. Sim, ele é uma pessoa, habita em nós, mas é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, não podemos ignorá-lo. Não podemos viver como ele não existisse, muito menos como ele não habitasse em nós. Quantas vezes, né? Quantas vezes você precisa de resposta e fica aflito, desesperado. Em alguns momentos você consulta, isso é, vai até A, B, pedir orientação, não que isso seja errado. Somos o corpo de Cristo, membros, né? Somos membros do corpo de Cristo. E nós, é claro, devemos contar com a ajuda dos nossos irmãos, com conselhos bíblicos para as nossas vidas. Então é lícito isso, mas quantas vezes ignoramos, deixamos de consultar esse Deus que está dentro de nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Devemos falar com Ele, devemos conversar com Ele, nos relacionar, como se estivéssemos conversando com um amigo que está do nosso lado, porque Ele é o amigo fiel, e Ele não está ao nosso lado, Ele está dentro de nós. Aleluias. Eu quero ler mais um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Paulo faz menção da sabedoria humana e da sabedoria divina. Sabedoria divina. E ele diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, como eu disse, a sabedoria humana, ela é muito limitada, mas a sabedoria divina, ela é ilimitada, porque a sabedoria de um Deus que tudo sabe, de um Deus que tudo sabe. Aleluias. Lembra o texto anterior? Disse que ele ia nos guiar em toda a verdade, porque ele não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido e ia anunciar as coisas
que haveriam de vir. Isso, o Espírito Santo. Ele sabe tudo sobre Deus. E tudo sobre nós. E tudo sobre nós. E Ele está em nós. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Veja que esse versículo lido aqui, posteriormente de Coríntios, versículo 8, fala dessa sabedoria divina, né? Que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado Cristo. O Cristo, o nosso Salvador. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento e nos revelou Cristo. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus revelada aos homens. Aleluias. E veja o versículo 9, diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, do Senhor. Então, viver para Deus é viver para os propósitos de Deus. E viver para os propósitos de Deus não será possível senão guiados pelo Espírito Santo, senão dando ouvidos à voz desse Deus que habita em você. Em você. Aleluias, aleluias. Então, queremos viver para Deus, queremos viver para os propósitos de Deus. Então, vamos nos relacionar com Ele. Vamos estar atentos a esse Deus que habita dentro de nós. Vamos estreitar o relacionamento para conhecermos a sua voz, para reconhecermos a sua voz. Conseguir discernir a voz do Espírito Santo dentre as outras vozes. Porque, como eu disse e vou repetir, as outras vozes, ainda que bem intencionados, podem nos tirar da rota de Deus. Mas o Espírito Santo, ele sempre vai nos conduzir no plano de Deus, na vontade de Deus para a nossa vida, numa vida agradável aos olhos do Senhor. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz. E não esqueça desse amigo fiel que não está do seu lado, mas está sim dentro de você. E ele fala. E ele se comunica. Vamos ouvir a sua voz.